Então, pessoal, bom dia para vocês. Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a correção das atividades aí da apostila Currículo em Ação, tá? Lá na página 128, matemática, tá? Onde fala sobre sistemas de numeração. A gente já viu bastante aí sobre o sistema de numeração, né? Viu a história dos sistemas, né? Como que surgiu, alguns exemplos de como escrever, né, alguns números nos sistemas antigos. A gente começa com esse texto, então, que conta que as civilizações, né, as principais, as mais famosas, surgiram todas as margens dos rios. Então tinha lá, o povo vivia à margem de algum rio ali famoso, por exemplo, o egípcio. O rio Nilo, né, maior rio do mundo lá em extensão. Os egípcios se formaram lá, então, na beira do rio Nilo. Desenvolveram aquela grande civilização que a gente já ouviu falar. E nesse desenvolvimento, eles também criaram um sistema de numeração próprio. Olha que interessante. Então, assim como os egípcios, os chineses que surgiram bem antes, que os egípcios, 5.000 anos antes de Cristo, eles também criaram o seu próprio sistema. Os babilônicos, que surgiram e agora não existe mais, né? Também criaram seu sistema próprio. Os romanos, né? Criaram seu próprio sistema, que inclusive a numeração romana, eu vou grifar, porque a romana a gente utiliza até hoje para capítulos, indicar capítulo, né? Indicar nome assim de reis, papas, que mais? Indicar muitas outras coisas. Até no estudo mesmo, na matemática, a gente usa lá. Exercício 1, 2 e 3. Até hoje faz isso. Tá? Então, dos sistemas que estão citando aqui, maia, egípcio, hindu, chinês e babilônico. O romano a gente utiliza só nessas citações que eu falei. E o hindu é o sistema que a gente utiliza, que inclusive a gente escreve, né, aqui esses números, né? O hindu eles que inventaram esses símbolos, que a gente até viu que houve uma evolução, né, nesses símbolos. Eles não eram como a gente conhece hoje, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Não eram assim, né? O 9. Eram diferentes. Então, o que ele pede aqui na 1? Para que a gente faça isso daqui, uma linha do tempo. Então, você vai pegar uma régua, vai passar um traço, e você vai trabalhar de 500 em 500, porque aqui, se você olhar, eles estão de 500 em 500 anos, dá certinho. Você coloca aqui o ano 1, que é o ano que Jesus nasceu, tá? O ano 1, não existe ano 0, tá? Ano 1. Para a direita do ano 1, você vai colocar o depois de Cristo. Então, fim de Roma, 500 depois de Cristo. Para a esquerda, que vai ter mais coisas, tá vendo? Para a esquerda, que é o antes de Cristo. Então, como que a gente coloca? É na ordem crescente da direita para a esquerda, Tá vendo? 300, 500, 2.500, 3.500, 4.500 e 5.000. Então, aqui, 300 foi o fim. Professor, eu tinha Oi. uma foto, mas eu não fiz essa linha. Não? Não. Ah, tá. Entendi. Você não tinha visto que aqui, construa uma linha de tempo? Linha do tempo? Não tinha visto, não. Ah, entendi. Não, tudo bem. Também não, professor. Você pode fazer também depois, separado, e me mandar a foto lá, tá bom? Não tem problema, não. Aqui, deixa eu até arrumar aqui, que eu coloquei antes de Cristo é para cá, tá? E o depois de Cristo, vamos colocar aqui, depois de Cristo, para lá. Então, se você olhar aqui na linha do tempo, a chinesa foi a que surgiu primeiro, 5.000 anos antes de Cristo. Depois de 500 anos, a egípcia surgiu. Passou mais 1.000 anos, surgiu a babilônica. Passou mais 1.000, surgiu a hindu. Depois de 2.000 anos, que é no ano 500,
surgiu a romana e a maia. Coloquei aqui, ó, maia, início. Tá vendo, ó? E foi o fim da civilização babilônica. No mesmo ano aí, então a gente coloca isso. Depois de 200 anos, né, de 500 para 300, 200 anos, foi o fim da civilização egípcia. E passou-se, então, 300 anos, nasceu Cristo. E depois de 500 anos, foi o fim da civilização romana. Tá? Olha só. Organizamos, então, a linha do tempo. Então, se você pegar aqui, existem civilizações que eles colocaram aqui, ó, que não tiveram fim, né? Eles não falam assim de quando foi. Por exemplo, a chinesa. O povo chinês está lá até hoje, né? A cultura deles, nos traços, eles trazem a cultura chinesa. Né? Apenas passou o tempo, foi modernizando. Os hindus também estão lá. Na Índia, em Paquistão, só apenas evoluiu com o tempo. E os maias também. Os maias também estão lá. Estão lá no México. E eles apenas tiveram aquela... Destruiu, né, lá o templo que eles moravam. Eles passaram a morar em casas normais, né? Mas eles... Aquela civilização única lá que eles tinham... Opa, não existe mais. Mas, assim, o povo maia está lá no México, tá? O egípcio, que não tem mais, nem o babilônico, nem um só povo romano, que agora já não existe mais também. Então é isso aí. Atividade 1.2. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios criaram um sistema de numeração, utilizando os seguintes símbolos. Então, ó, o egípcio surgiu 4.500 anos antes de Cristo. Então, até eles criarem um sistema de numeração, demorou 1.500 anos. Olha só quanto tempo. Então, aqui eu já comentei com vocês, né? É o símbolo de cada valor que eles deram, porque os egípcios, eles tinham numeração de 10 em 10. Então, é 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Então, para o 1, eles usavam o bastão, símbolo do bastão. Para o 10, o calcanhar. Para o 100, rolo de corda. Para o 1.000, a flor de lótus. Para o 10.000, o dedo apontado. Para o 100.000, o peixe ou girino, tá? Tem gente que desenha até assim, tá? Assim, ó, o símbolo do 100.000. 1 milhão, o homem ajoelhado. Então aqui ele pede, ó, mostra, aliás, né? Algumas regras de combinação. Então ele mostra que o número 38 pode ser escrito desta maneira ou desta. Ou seja, percebam que o sistema de numeração egípcio não tem importância a gente mudar a ordem dos símbolos. Então, ó, se eu colocar 3 símbolos para o 38, não, aliás, né, 3 calcanhares, que é 30, mais 8 bastões, então ficou 30 mais 8, 38. Ou 8 bastões mais 3 calcanhares, que é 30. 8 mais 30, 38 também. Então, a mesma coisa aqui no número 162. Você pode começar do maior para o menor ou do menor para o maior. Tanto faz a ordem, tá bom? Então, ele pede para a gente fazer essa análise que eu fiz e escrever esses dois números. E depois escrever um pouquinho as características do sistema de numeração egípcio. Então, o número 58, a gente pode escrever 5 calcanhares e 8 bastões. E o 126, uma corda que é 100, 2 calcanhares que é 20 e 6 bastões. Tá? Então, 126. Quais são as características do sistema egípcio? Sistema de base 10, tá? Porque vai de 10 em 10. E não posicional. Ou seja, a posição que você coloca o símbolo não importa. Por exemplo, ó, vamos escrever o ano 2021. Então, 2000. Então, vou escrever a flor. Pôr a flor aqui. 1000, né? 2020. Então, vou ter que escrever 2 calcanhar. E 1. Então, aqui, gente, ó. Tá escrito 2021 em egípcio. Ó. 2021. Se você escrever assim, ou assim, ó, colocar o 1, colocar a flor,
Peraí, deixa eu fazer essa flor direito. Ó. Depois vem aqui colocar 2 calcanhar, e eles estiverem todos perto, ó, eles vão entender que é 2021. Tá vendo? A posição não importa nesse sistema, tá? Então é sistema não posicional. Por isso que a gente escreve a característica dele. Então ele tem base 10, porque é de 10 em 10, e não posicional. Tá bom? Se tiver dúvida, pode falar, tá? Pessoal, agora nós vamos lá para a atividade 2. Sistema de numeração babilônico. Na localização atual do Iraque, em 2000 anos antes de Cristo, existia a Mesopotâmia. A base de contagem era 60. Então aqui temos já uma informação importante. Eles tinham aí um sistema de contagem de 60 em 60. Vocês sabem que a gente ainda usa essa base, não a babilônica, mas a gente usa no nosso cotidiano uma base de contagem de 60 em 60. Qual seria ela? Quem lembra? O que a gente conta de 60 em 60 no nosso dia a dia? Vou fazer o som. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Relógio. É o tempo. Os tempos, um minuto tem quantos segundos? 60. Então, e uma hora tem quantos minutos? 60 também. Tá vendo? Tá vendo? Então, a base do relógio é a mesma base do sistema babilônico. É de 60. Como que eles faziam? Ó, quando você quisesse escrever o número 62, por exemplo, você não iria escrever 6 desse símbolo aqui, ó. Que é esse símbolo aqui, vale 10. Então, não ia escrever 6 desse. Você ia escrever um desse aqui, ó. Igual eu escrevi aqui. Você ia desenhar, né, na realidade. Você ia dar um espaço, tá? E escrever mais 2 desse aqui. Então, aqui significa 62 para eles. Então, vou mostrar a diferença de 62 e o 3. Ó, vou escrever o número 3 em babilônico. Ó. 1, 2, 3. Ó, o número 3 é isso aqui, ó. Tá? Tudo junto. E o número 62? É diferente. São os mesmos símbolos, só que tem um espaço aqui. Tá vendo? Então, o espaço entre eles dava valor para isso de 62. Então, isso aqui valia 60. Se eu quisesse escrever 120, aí ia ser difícil, hein? Porque qual que eu vou pôr? Como que eu vou saber que tem espaço? Aí você tem que ver o contexto da história, você tá entendendo? Porque o que eles estavam querendo dizer naquele texto. Mas vamos tirar esse zero aqui e vamos colocar 160 e 121, por exemplo. Então a gente ia escrever assim, ó. Ó, 60 mais 60, que é 120. Ia dar um espaço e escrever 1. Tá vendo? Ó, 121. Tá? Esses símbolos repetiam até 5 vezes. Então, eles pedem para a gente fazer aqui, ó, no texto. Escrever o número 17 e 23, utilizando esse sistema aqui. Depois, falar um pouco sobre as características. Tá, então vamos apagar aqui para poder fazer. Então, vamos lá. Número 17. O 17 eu vou escrever uma asna. E 7 cravo aqui, né? Ó. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? E o 23? Pode ver que eles nem pediram para escrever um número maior que 60, porque eles não, como fala? Eles não explicaram, tá vendo? Mas eu expliquei para vocês, tá vendo? Aqui no texto não explica, mas eu expliquei. Como escrever um número maior que 60. Então, olha lá. 23. Vamos escrever 2 asnas.
e 3 cravos. Pronto. Quais são as características? Vamos lá, características. Primeira, base 60 e posicional. Tá? Por que que é posicional? Porque eu acabei de dar esse exemplo. Para você escrever o número 3 e o número 63, por exemplo. Não, 61, vai. Peraí. Não, tem que ser 62, vai, para aparecer. Para mostrar a diferença, ó. Ó, 62. Olha a diferença aqui. São os mesmos símbolos, só que tem uma posição diferente. Então, esse sistema era posicional. A posição fazia diferença, tá? Então, essas são as características. Base 60 e posicional. Atividade 3. Sistema de numeração romano. Foi na Península Itálica, atual Itália, que se desenvolveu a civilização romana. Os romanos deram várias contribuições como o sistema de numeração romano. Então, olha lá, que a gente utiliza ainda, né? Para algumas coisas. Então, a gente já viu as regras de combinação. Ó, aqui tem algumas. Ó, regra de combinação. Escreveu o número 56. Vai ser o L, o V e o I. Ó, 215. 2C, o X para o 10, né? E o V para o 5. E tem muitas outras. Então, ele pede para a gente analisar e escrever os números 178 e 2.345, utilizando o sistema romano. Depois, escreva sobre as características do sistema de numeração romano. Tá? Então, olha lá. Perceba que o sistema romano ele é posicional também. Por quê? Para você escrever, ó, os 4, a gente sabe que é o I antes do V. Aqui é o número 4. Para escrever o 6, é o I depois do V. Então, é um sistema posicional. A posição dos símbolos importa, tá? Então, aqui, apesar de não ter espaço, né, gente? Vamos lá, vamos tentar escrever aqui, ó. Número 17. 17... Não, não é 17, não. É 178. 178. Então, ó. 100 é C. 70 vai ser o L, que é 50, e mais XX. Então, ó, presta atenção. 100 mais 50, 150, mais 20, 170. Agora falta 8. O 8 você vai escrever o V, I, tá? Olha lá, V é 5, I é 3. Qual que era a regra? Eles só poderiam repetir uma letra somente 3 vezes, tá? Não esqueçam disso. Não pode repetir mais de 3 vezes. E se vocês repararem aqui, ó, eles têm uma base 10 também, ó, porque eles têm um símbolo para o 1, para o 10, para o 100, por 1000. De 10 em 10. Eles aí depois dividem, né? Por 2, ó. 10 por 2 dá 5, 100 por 2 dá 50. Então é de 10 em 10 também. Vamos escrever aqui o sistema agora 2.345. Então vamos lá, ó. 2.000 vai ser MM. 300 vai ser CCC. 40 vai ser XL, tá? Tem que ser 10 menos 50. Lembra para escrever 40? O 10 antes do 50. Isso aqui é 40. E 5 é V. Olha lá. Então tá escrito aqui, ó, 2.345, tá? Quais características? Vamos lá. Características. Sistema base 10. Posicional. E posicional, tá ótimo só isso. Não vamos falar mais. Não, eu quero colocar dos símbolos, vai. Esse símbolo só pode repetir 3 vezes. Podem repetir até 3 vezes. Então, as características: sistema base 10, posicional e símbolos podem se repetir até 3 vezes.
Tá bom? Olha lá agora. Atividade 4. Sistema de numeração chinês. Espera aí. Por esse aqui. Entre os rios amarelo e azul, que esses nomes aqui em chinês, desenvolveu-se uma das mais antigas civilizações, a chinesa. Esse povo se ocupava com o estudo da astronomia e da matemática. Então, olha só, ele tinha símbolos do 1 ao 9, ao 10, né? Aliás, ó, do 1 ao 10. Depois tinha o símbolo para o 100. Então, se você reparar, é um sistema de base 10 também. Aparentemente, né? Então, olha só, regra de combinação. Oi. Eu achei o mais legal. Oi? Dessa daí da numeração chinesa, eu achei o mais legal. O mais legal? Uhum. Tá vendo? Olha só. É. Olha o 57 como eles escreviam, ó. Eu vou até olhar aqui, ó. O 5 é esse símbolo. Aqui, ó. Aí eles faziam o quê? Colocava o símbolo do 10 para indicar 50, olha lá. Depois ia lá e colocava o símbolo do 7. Interessante. Olha lá. 57. Então aqui valia 5, ó. Esse aqui valia 10 e aqui valia 7. Então juntava aqui, ó, como se fosse multiplicação, tá vendo? 5 vezes 10, 50. Mais 7, 57. 215, ó. Vamos olhar. 200 começou com o 2, né? Então, olha lá, o 2. E depois, ele teve um símbolo do 5 ali que eu vi, ó. Aqui, ó. E qual que é aquele símbolo lá? Ah, o símbolo do 100. Símbolo do 100. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. 2, aqui vale 100. Então, 2 vezes 100, 200. Aí eles escreveram aqui, ó. Mas aí foi difícil entender, né? Aqui, ó. A lógica. Que eles colocaram aqui 5, né? Ó. E aqui 10. Né? A gente já colocaria o 10 primeiro, né? E depois o 5. Não é verdade? Então eles colocaram assim, ó. 2 vezes 100, 200. Então, que eu estou entendendo, quando eles colocam o símbolo menor depois o maior, é multiplicação. Aí quando eles colocam o menor antes e depois o maior, ó. Será? Ah, não entendi. Você viu, gente? Aqui porque aqui valia 50, ó. O menor veio antes. Aqui tem um menor e o maior, então deveria ser multiplicação, né? Aí aqui eles somaram, então tá escrito 215. É, engraçado esse sistema, viu? Vamos ver, 48. Como a gente vai ter que escrever 48? Vamos tentar imitar o que eles escreveram, ó. 48. Vamos colocar aqui, ó. Então vou ter que pegar o símbolo do 4, né? Duro é fazer, né, gente, esse símbolo aqui. Acho que eu vou escrever aqui nessa folha. Melhor, ó, 48. Que aí eu consigo ver o símbolo, ó. Deixa eu fazer de preto. Ó. Parece um pi aqui no meio. 4. Aí vai pôr o 10, né? Parece uma cruz. Então, 40. E agora o 8. Assim, né? Mais ou menos. 48. E o outro número é o 342. Aí a gente escreve 3, né? Sim, mais ou menos. Aí vem o símbolo do 100. Então, 300. Aí, 42. A gente teria que juntar a mesma ideia lá, né? Do outro. 40, vou escrever o 4. Não, peraí que eu exagerei. Peraí. Aí depois o 10, né? 40. E o 2. Mais ou menos assim. Não, menor, né? É que eles faziam com pincel, né? Você vê que parece que é feito com pincel mesmo? Sabe aquelas pincel?
Porque tem umas pontas diferentes, tá vendo? Então, pronto. Escrevemos aí, ó. 48 e 342 em chinês. Quais as características do sistema de numeração chinesa? Que eu percebi aqui, ó. Características. Base 10 e posicional também, tá? A posição importa para eles. Então, eu percebi que a base é 10 e posicional. Tá? É isso aí, a atividade vai até aqui, né, gente? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Sim, professor, deu para entender.